Olá, internauta, seja muito bem-vindo. Mais uma vez estamos no ar com o programa Comunicação Executiva e tem como objetivo sempre trazer informações úteis para que você possa não só conhecer um pouco mais sobre tendências de mercados, novidades, tudo que está ocorrendo, mas também modificar o seu ponto de vista, ampliar os seus horizontes a partir das pessoas que aqui convidamos para que, com a sua experiência e seu conhecimento, possa trazer a você sempre algo que possa ser relevante para a sua carreira, para a sua vida profissional. E por que não, para você se tornar um profissional mais completo. E hoje temos a honra aqui de convidar, temos nosso convidado aqui de entrevistar, José Augusto Minarelli. Seja muito bem-vindo, Minarelli. Obrigado, Reinaldo. Bom dia, internautas. Prazer em estar com você. O Minarelli é uma pessoa que ele é muito influente e ele tem uma série de trabalhos executados, livros escritos, tem toda uma história de vida também, muito rica em conteúdo, porque da própria história de vida ele transformou, fez uma revolução, ele vai contar isso daqui a pouco pra gente, mas é uma pessoa que tem toda uma bagagem, uma cultura, uma experiência, além de escritor, educador, é uma pessoa que interferiu e tem ajudado milhares, muitas pessoas profissionais a se recolocarem profissionalmente. Então, o programa de hoje promete muito, em função justamente dessa experiência que Minarelli tem como um conselheiro, como educador, e ele vai contar um pouco da história dele, vamos ter o prazer de ouvir e aprender muito com ele. Minarelli, para começar, gostaria de perguntar a você sobre... Tem um pensamento bastante comum, conhecido, que é: se você receber um limão e a vida te der um limão, transforme-o em uma gostosa limonada. E você certamente já foi um profissional bem sucedido antes, mas depois desse limão que você recebeu, você o transformou numa rica e gostosa limonada, não é verdade? Pois é, Reinaldo. Em 1979, voltando de férias, eu fui surpreendido por um convite para conversar com meu chefe. E eu, otimista, pensei que ele estava com saudade de mim, mas na realidade, na ausência, eles haviam tomado a decisão de me demitir. E esse foi um marco importante na minha vida e carreira, que fez com que, primeiro, eu sofresse muito, porque não esperava essa demissão, e depois porque, procurando um novo emprego e não encontrando, eu encontrei um trabalho novo no mundo, inexistente no Brasil, que era o de cuidar de profissionais que perdiam o emprego por demissão. Uma situação parecida com a minha. E esta atividade se chama outplacement. Nasceu nos Estados Unidos há 30 e poucos anos, e aqui no Brasil começou com a Lenz Minarelli, a empresa que eu criei com a minha mulher, e desde então eu tenho orientado e aconselhado empresas a demitir direito, e principalmente profissionais e, mais recentemente, executivos, a buscarem de forma correta, profissional, um novo trabalho, seja emprego, negócio próprio, principalmente a gerenciar, a cuidar bem da sua própria carreira. Nossos internautas, as pessoas que a gente sabe que estão nos assistindo, são pessoas de empresas, executivos, porque o programa ele não só é transmitido agora ao vivo, mas depois ele fica disponibilizado na rede UOL, e ele é acessado por profissionais de uma maneira geral, e na medida do interesse, da divulgação, as pessoas buscam assuntos de seu interesse. E certamente nós temos lá executivos, profissionais de empresas, pessoas que estão na sua carreira buscando não só permanecer numa carreira, ou até sobreviver num mercado que se torna cada vez mais competitivo e certamente difícil. E também temos muitos jovens que acompanham e buscam informações úteis para que possam não só se posicionar na sua carreira, mas também crescer na sua vida profissional. E você fala agora em gestão de carreira. Quando é que deve começar essa preocupação com uma gestão de carreira, ou seja, pessoas se preocuparem em ter uma carreira profissional? Acontece por acaso, planejamento? Muitos jovens eles fazem um curso, uma universidade, em função da orientação dos pais, ou da solicitação dos pais, muitas vezes, ou até por um tio, um parente que tem lá uma profissão. Nem sempre são cursos vinculados à sua própria vocação. Como é que você vê, assim, de uma maneira geral, no início de carreira, quais as preocupações que um jovem deve ter? Para depois entrarmos um pouco mais, eu gostaria de explorar justamente pelo seu trabalho, pela sua especialização, de lidar com altos executivos em função de transição de carreira, ou de empregos, né? Mas nessa fase do jovem, qual a preocupação que o jovem deve ter
no planejamento? Como é que... Vamos imaginar, eu sou um jovem, eu quero me formar, eu estou aqui buscando, entrando na faculdade agora, quais as preocupações que eu devo ter em relação a isso? Bem, Reinaldo e internautas, no passado, enfim, na época dos seus pais, caro internauta, a carreira era quase sempre cuidada pelo empregador. Os empregos eram de longa duração, as empresas investiam no desenvolvimento, tomavam conta das pessoas e garantiam que elas fossem até a aposentadoria empregadas se não cometessem nenhuma falta. O mundo mudou muito e hoje em dia fica clara a regra de que a carreira é do próprio profissional e ele deve cuidar bem da sua carreira para poder ter um espaço no mercado de trabalho. Ter um mercado para a sua profissão, ter um espaço no mercado significa você ter uma condição de prestar serviço a quem precisa, seja para uma, duas, três organizações, enfim, ao longo de uma carreira, muitos são os tomadores do seu serviço. E hoje em dia este conceito já começa cedo, desde a formação, porque quando uma pessoa opta por uma profissão, é bom que ele opte por uma profissão alinhada com a sua vocação. Que nem sempre é o que acontece, né? A pessoa entra numa escola, numa faculdade, porque conseguiu entrar, ou porque tinha talvez um sonho, um desejo de que era a sua carreira. Nem sempre é o que acontece. Às vezes a pessoa se forma, né, entrega para o pai, tá bem, tá aqui meu pai, o diploma que você queria, agora eu vou atrás daquilo que eu gosto de fazer. A gente tem ouvido muitas histórias a esse respeito. Ah, sem dúvida. Eu me lembro de um conterrâneo meu, cujo pai queria que ele tivesse uma profissão diferente da dele. O pai era um maestro, não queria que o filho fosse músico. E o filho foi fazer engenharia e no dia da formatura entregou o diploma que o pai queria e disse, vou seguir a carreira de músico. E esse é um fato bem sintomático, porque mostra que muitas pessoas estão desalinhadas com a sua vocação e sentem o trabalho como um fardo, como uma coisa dura de tocar. Ao contrário, quando você tem um trabalho alinhado com a vocação, fica tudo mais fácil, porque você tem prazer em estudar, prazer em executar, prazer em desenvolver-se, faz bem feito o trabalho, é reconhecido, é valorizado. E também no mundo de hoje, muito competitivo, em que as pessoas têm que fazer muito trabalho com poucos recursos, para suportar essa pressão muito grande, é preciso ter um trabalho do qual goste. Na pior das hipóteses, gostar do trabalho. Né? Tem um pensamento que diz assim, que tem duas maneiras de uma pessoa ser bem-sucedida na vida, né? Ou ela faz aquilo que ela gosta de fazer, ou aprende a gostar daquilo que faz. E o que você fala, assim, ter o prazer de fazer, aí o trabalho não é aquele fardo pesado, ser carregado, vida, lembra do hard, esse é do nosso tempo. É verdade. Vida, dor, né? O que eu vou fazer agora? Agora, as escolas não preparam. Aliás, uma das atribuições do Minarelli, ele é um conselheiro do CIEE, que prepara jovens para a inserção no mercado de trabalho. E dentro desse contexto, com essa experiência que você tem do CIE, as empresas não preparam os jovens no seu processo de formação para a vida, ou preparam. Como é que você vê isso? Olha, as escolas têm a função de dar a fundamentação científica e técnica para que as pessoas adquirem uma profissão e comecem bem, né? Como você sabe, caro internauta, é preciso ter uma bagagem inicial de conhecimentos para poder enfrentar o mercado de trabalho. Mas o mundo da escola e o mundo do trabalho são diferentes, porque um é o mundo da formação e outro é da aplicação. E a ponte entre esses dois mundos nem sempre é cultivada por um dos lados. Aliás, a integração empresa-escola, movimento do qual faço parte, recomenda que empresas e escolas promovam um processo de integração, uma ponte, para que a transição do mundo da formação para o mundo da aplicação seja suave. Daí a importância dos estágios e dos programas de trainees, para que a pessoa comece a ter contato com a realidade, ter contato com a prática profissional e faça uma migração suave do mundo da formação, que é essencialmente teórico, para o mundo da prática, que é essencialmente prático. E também precisamos tomar um certo cuidado com as críticas que se faz à escola,
porque a escola forma o cidadão genérico, que serve para toda e qualquer organização. E as organizações são específicas, portanto, elas têm um papel, uma responsabilidade, dar o toque final na formação para atender às necessidades que são delas. Você fala aí uma abordagem de que, sim, entendo o papel de cada um, né, das pessoas, das escolas, das organizações, e nós também ouvimos muitas críticas em relação ao processo da formação, que nem sempre as escolas, claro, ressalvadas essas escolas de primeira linha, essas escolas que têm boa formação, uma boa estrutura, bons professores, mas de uma maneira geral, o sistema educacional, até que ponto que ele está preparado e está sendo devidamente valorizado até por um sistema governamental em nosso país para de fato preparar as pessoas com consistência para que sejam absorvidas pelo mercado de trabalho. Qual a sua visão sobre isso, Minarelli? Olha, do mesmo jeito que em empresas e organizações existem escolas de primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta categoria, né? Portanto, internauta, se você está para escolher uma escola, seja para fazer o curso de segundo grau, curso universitário, ou fazer um pós-graduação, um MBA, procure, faça o esforço, faça um grande investimento para uma escola de primeira linha, porque aí você sairá com um diploma de primeira, se você fizer a sua parte, se estudar, né? Se fizer os trabalhos práticos, se aplicar, enfim, e você certamente irá para uma empresa de primeira linha. Se você tiver uma formação de segunda categoria, vá para uma empresa, para uma organização de segunda categoria, né? E as escolas têm, evidentemente, preocupações distintas. Algumas de fazer de conta que ensinam e muita gente faz de conta que aprende. Mas as escolas, de modo geral, têm a boa intenção de preparar bem as pessoas, né? E a boa preparação depende de uma grade curricular adequada, atualizada, de bons professores, de bom ambiente, de boa fonte de informação, mas também depende da dedicação dos alunos. Há escola de primeira linha com alunos de terceira ou quarta linha. Nós já estamos recebendo algumas perguntas aí dos nossos internautas, e fique à vontade para fazer perguntas para a gente através do www.clique.uol.br. E tem aqui uma pergunta da Yeli, da FEA, da USP, que faz a seguinte pergunta: você acha que é possível criar um programa de educação de carreira nas escolas? Como fazer e quais são os benefícios? Eu estou entendendo aqui nessa pergunta, talvez a grande dificuldade dos jovens, que é: qual a minha carreira, qual a minha vocação? Talvez um programa de formação, de vocação, alguma coisa assim. Você acha que vale um programa de educação de carreira nas escolas? Como fazer e quais são os benefícios disso? Daiane e demais internautas, sem dúvida, as escolas deveriam ter não só algumas horas, mas uma atividade de preparação para o ingresso no mercado de trabalho, para o mundo da execução, né? Todos os anos eu tenho dado uma contribuição voluntária para a Associação dos Politécnicos da Universidade de São Paulo. E lá eles introduziram no currículo uma atividade sob o suporte da Associação dos Ex-Alunos de orientar, através de cursos online e presenciais, esses assuntos de carreira, de ingresso no mercado de trabalho, de preparação para a vida prática. E, periodicamente, eles convidam os recém-formados para o contato com os formados há mais tempo. Deve existir outras iniciativas desse tipo, e eu acho mesmo que todas as escolas deveriam ter alguém da prática que orientasse esses alunos. A grande crítica que se faz para as escolas é que os seus professores são essencialmente estudiosos, pessoas muito competentes, mas vivem no mundo da teoria, não é? E quem vive no mundo da teoria e não se dedica a praticar, tem uma parte incompleta do discurso, não é? É interessante que os quadros docentes permitam que pessoas da prática também lecionem, conduzam seminários, façam programas, porque assim há uma mescla entre a teoria e a prática em benefício de todos. Seria então uma orientação vocacional, de alguma maneira, pelo que você fala? Algum tipo de orientação vocacional? Que a pessoa tem um interesse, de alguma maneira já tem umas certas tendências em função da sua prática de vida, e provavelmente uma sensibilidade de um professor, de um orientador,
canalizando um esforço, uma tendência de um jovem para que ele possa ter o melhor resultado na vida prática. É um pouco mais do que orientação vocacional. Orientação vocacional é importante para apresentar o leque das opções, mas também para estimular as pessoas a ter contato consigo mesmo, para descobrir as suas vocações, as suas facilidades, os seus interesses e adequá-los às possibilidades da escola e do mundo do trabalho. Mas este programa que a Daiele lembra refere-se ao preparo para ser profissional, não é? Primeiro para a transição da escola para o trabalho e depois para os cuidados na gestão da sua carreira, que inclui uma porção de atividades, não é? Porque uma vez formado, nós vamos enfrentar por um período longo, 30, 40 anos, a caminhada em direção ao pós-trabalho. E nesse sentido, as escolas podem dar uma contribuição complementar àquelas que já estão dando, para que as pessoas sejam os condutores da sua carreira e saibam que durante a caminhada precisa da educação permanente, precisa de habilidades complementares, aquelas habilidades técnicas inerentes à sua profissão. Desde que conheço o Minarelli, ele fala sempre sobre a importância de se criar uma rede de relacionamento. Tenho o prazer de conhecê-lo já há muitos anos, tê-lo na minha rede de relacionamentos, além de gozar e desfrutar da amizade do Minarelli. Mas esse aspecto da rede de relacionamentos, né, que você sempre estimula, tanto que ele sempre brinca com as pessoas: cadê os seus cartões de visita lá no evento qualquer? E se a pessoa não tem um cartão de visitas, como você está num evento dessa natureza e não tem o seu cartãozinho de visitas? Até virou brincadeira, né? Olha, o Minarelli aí, cadê o seu cartão? Tanto que ele ficou conhecido aí como uma pessoa que estimula a que as pessoas se contem, se conectem, se relacionem. E você fala então, de até escrever um livro sobre isso, chamado Networking. Tive o prazer de ir até no lançamento desse livro. E você sempre orienta as pessoas a criarem essa rede de relacionamentos. Em que momento deve começar esse networking? Esse é um processo constante que deve sempre acompanhar a vida de um executivo? Qual a sua orientação em relação a isso, Minarelli? De fato, eu tenho cuidado bastante desse assunto networking, lembrando de uma coisa óbvia da vida, que é tudo é gente com gente. Empresa é uma organização de pessoas, mercado é gente com gente, vida é gente com gente, gente convivendo. Se tudo depende de pessoas, nada melhor do que a gente ter contatos, vínculos, relacionamento com pessoas interessantes em todos os aspectos da vida. De fato, Reinaldo, eu escrevi 2 livros, né? Um cheio, completo, e outro sintético, chamado Super Dicas de Networking, que você pode encontrar online ou em qualquer livraria. E eu trato do networking como uma atitude de valorização do relacionamento que a gente deve cuidar a vida inteira. Quanto mais cedo a gente começar a cuidar dos nossos relacionamentos, que vamos adquirindo a partir do nascimento, sem nenhum exagero, nós vamos constituindo um capital de natureza social que vale mais que dinheiro em muitas circunstâncias da vida. Ter conhecidos, ter amigos, ter parentes é extremamente valioso, porque é nas pessoas que estão os conhecimentos, outros relacionamentos, habilidades, necessidades e possibilidades. E nesse aspecto, eu sempre recomendo que é importante a gente levar em consideração a qualidade dos relacionamentos, e não propriamente a quantidade. Embora me atribuam, e virou até brincadeira, como você bem lembrou, a história do cartão de visita, eu costumo dizer que fazer networking, antes de mais nada, é conhecer pessoas, e para isso é preciso prosear, como se diz no interior, conversar, comunicar-se, porque é assim que a gente se dá a conhecer e conhece as pessoas. E depois, para facilitar a continuação do relacionamento, dos contatos, é importante trocar os cartões de visita. Porque em lugares grandes, em cidades populosas, a gente não encontra naturalmente as pessoas na pracinha, na porta da igreja, ou na porta da escola ou do bar. É preciso ter um endereço eletrônico, um telefone, para facilitar o acesso. Então, depois de conversar, conhecer a pessoa, de sentir que vale a pena continuar o relacionamento,
eu sugiro trocar os cartões e, com isto, cuidar bem desse seu capital social com a facilidade da troca, do contato que é dado pelo próprio cartão de visita. Isso tem a ver com marketing pessoal, não é? Porque uma pessoa também é conhecida pela imagem que ela constrói, pelos relacionamentos, mas me parece que o marketing pessoal é um pouco mais abrangente, não é isso? Como é que você vê o marketing pessoal? Porque um aspecto que você cita muito bem é esse do contato, dos relacionamentos, mas como a pessoa é percebida, como ela é vista, como ela é reconhecida pelas outras pessoas. Isso cabe a cada um se preocupar em zelar pela sua imagem. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre marketing pessoal e, mais ainda, quais seriam os ingredientes mais importantes que você julga que uma pessoa deve ter, não apenas um jovem, mas que uma pessoa deve ter para fortalecer o seu marketing pessoal, ou seja, a sua imagem, não só no mercado de trabalho, mas na vida como um todo? Em meu trabalho, os executivos, os profissionais e mesmo nas palestras para estudantes me perguntam como é que o mercado me vê no aspecto profissional, né? E também eu poderia estender essa pergunta para qualquer aspecto da vida. O mercado e as pessoas nos veem do jeito que a gente se apresenta. Aliás, o mercado nos vê, nos sente e nos trata do jeito que a gente se apresenta. Portanto, nós temos um poder de ser a fonte dessa imagem, desses sentimentos e do consequente tratamento, não é? Se a gente é uma pessoa bem formada, educada, respeitosa, que sabe se comunicar, a gente vai formando a imagem que é o externo e o conceito que resulta de como você é e do que você faz. No aspecto profissional, caro internauta, eu digo que é absolutamente necessário ser conhecido e lembrado pelas pessoas do mercado, que são seus amigos, seus conhecidos e outras pessoas, como agências, headhunters, recrutadores de pessoas, né? Muitas pessoas acham o contrário, que é suficiente ser um bom profissional, ser um ilustre profissional. E eu digo, Reinaldo, que não adianta nada a gente ser um ilustre desconhecido. Não há vantagem alguma, porque quando nós precisamos de um profissional, ou quando nos pedem uma recomendação de um profissional, de uma escola, de uma entidade, a gente sempre consulta a nossa memória e o nosso coração. E é nesse lugar que a gente deve estar, porque a comunicação, o relacionamento vão formando conceitos a respeito da competência, das habilidades, da história, do estilo, da idoneidade das pessoas. E produzem registros objetivos aqui na memória e subjetivos no coração. E esses são os dois lugares que nós consultamos em primeiro lugar, em primeiro plano, quando precisamos de uma pessoa ou quando precisamos recomendar para terceiro uma pessoa ou uma organização. Isso vai contribuir com a pergunta que tem aqui da jovem, da Mariana, da graduação, faz pós-graduação na Gama Filho. A Mariana pergunta assim: como o jovem pode ter sucesso no seu primeiro emprego se ele tem apenas a formação acadêmica? Olha que ela está citando que a pessoa no mínimo deve ter uma formação acadêmica. Então, como é que o jovem pode ter sucesso no seu primeiro emprego se ele tem apenas a formação acadêmica? Pois é, essa é a grande dificuldade que todos os jovens enfrentam, porque o mercado de trabalho, as organizações preferem pessoas com experiência. E essa experiência não se adquire dentro da escola. Mas para isso existem os programas de estágio, existem os programas de trainees, existe o próprio trabalho escolar, que tem muitas oportunidades de trabalho em grupo, de elaboração de atividades coletivas e atividades complementares aos estudos, não é? Eu me lembro que foi muito importante para a minha carreira ter sido membro do diretório acadêmico. Lá eu aprendi a relacionar, discutir, negociar, organizar, e também as festas do curso de pedagogia que eu fiz foram muito importantes, porque eu precisava organizar a festa, trabalhar com outras pessoas na compra da bebida, comida, na contratação do pessoal do som, na organização do evento, no convite. Então, a escola fornece essas oportunidades. E eu sugiro que você aproveite, né? Além disso,
A atitude do profissional, ou melhor dizendo, a atitude do aluno também é importante à medida em que ele demonstra interesse, brilho nos olhos, curiosidade e iniciativa de pedir oportunidades, de se aproximar, de verificar com os mais experientes como é que é feito o trabalho, qual a razão das coisas que ajudam a criar simpatia, boa vontade por parte de quem decide e que já foi jovem um dia, que já passou pela mesma situação. Quando a gente encontra um garoto, uma garota realmente interessado, vibrante, pedindo uma oportunidade, nós tendemos a atendê-la porque vemos nesta pessoa quem nós fomos ontem. Então, assim, cabe a cada um cuidar da sua própria vida nesse sentido. Tem um ponto que gostaria de perguntar a você, Minarelli. O meu trabalho tem ajudado muitas pessoas no seu processo de comunicação. Pessoas que, de uma maneira ou de outra, quando chegaram na vida executiva e hoje são gerentes, diretores, são pessoas que têm uma atividade importante no mundo dos negócios, no campo empresarial. Em função das suas atribuições, tem que dirigir reuniões, tem que lidar com pessoas, tem que liderar, comandar, vender, negociar, ou seja, todas aquelas ações onde o pano de fundo e a competência fundamental é a comunicação. E nós percebemos, ainda no sistema tradicional, nas aulas que são muito mais expositivas, né, com lousa, giz e os sistemas comuns no processo educacional, e que não preparam, e não existe a consciência, de uma maneira geral, claro, ressalvadas aquelas poucas escolas que têm essa consciência e fazem alguma coisa a respeito. Mas não há um estímulo mais profundo ou mais sério relacionado à comunicação. A comunicação notadamente verbal, na qual a pessoa tem que se relacionar, tem que se comunicar. Você deu algumas dicas aí de participar, da pessoa ser ativa, proativa, de ir atrás, participar de agremiações lá do centro acadêmico, ser um representante da classe, ter uma movimentação até para desenvolver por conta própria. Mas as escolas não têm essa consciência e não promovem isso. Como é que você vê isso? Que conselhos você daria nesse sentido? Até porque também nós temos educadores, pessoas que têm essa visão e se preocupam com os jovens. E até posso dizer que no nosso trabalho, no meu trabalho especificamente, ajudando milhares de pessoas, nós temos tido esse sucesso porque as pessoas não foram preparadas para isso na sua formação escolar. E hoje correm atrás do prejuízo buscando sair dessa situação, enfrentar essas limitações, porque não tiveram esse tipo de formação lá atrás nas escolas. Há 18 anos, aproximadamente, eu escrevi um livro chamado Empregabilidade, que designa a condição que todos nós devemos ter para sermos contratáveis, para termos um empreendimento. E nesta condição, que é uma estrutura que sustenta a carreira, e que eu repeti no livro Carreira Sustentável, recém-lançado, eu menciono que além do alinhamento da atividade à vocação, é preciso ter uma bagagem profissional para ser competitivo, para poder entrar no mercado de trabalho. E além das habilidades, dos conhecimentos das habilidades técnicas, eu dei especial destaque às habilidades de comunicação. Porque de nada adianta você ser um bom profissional e as pessoas não saberem. De nada adianta você saber fazer bem feito o seu trabalho se você não se relaciona bem com as pessoas. Uma grande dificuldade que a gente encontra hoje em dia é na expressão. A expressão é colocar para fora aquilo que você sabe, pensa e faz. E nesse sentido, eu concordo com você, Reinaldo, que é muito importante que os alunos que querem se destacar, que querem ter sucesso, desenvolvam habilidade de comunicação verbal, escrita, em português, em outro idioma, porque tudo é gente com gente, gente se comunicando, trocando, interagindo com pessoas, né? E nós podemos notar que os profissionais mais bem-sucedidos são aqueles que se comunicam bem, são aqueles que têm coragem de se expressar. E expressar significa falar e ouvir, perguntar e responder. E essa é uma habilidade que se aprende, pode se aprender na escola, pode se aprender em cursos especiais e pode se aprender na vida. E eu recomendo fortemente a você, internato, que preste bastante atenção nesta comunicação, porque é com ela que você consegue o seu estágio, o seu emprego, consegue o espaço, as promoções, consegue vender as suas ideias. E nesse aspecto de vender, eu quero dar destaque também a algo que eu tenho cuidado com muita intensidade nos últimos anos, que é
desenvolver a inteligência mercadológica, que é aquele tipo particular de inteligência relacionado com a promoção de trocas de ideias e trocas de serviços. As pessoas com mais inteligência mercadológica, elas sabem interagir com as pessoas, induzindo as pessoas, informando as pessoas, comunicando-se com as pessoas com a palavra escrita ou com a palavra falada. E nesse aspecto é inteligente, é importante e necessário dominar o instrumento de promoção das trocas, que é a comunicação. Muito bem, nós chegamos aqui ao final do primeiro bloco. Nós temos muita coisa ainda, aproveitando aqui não só o conhecimento, mas a sabedoria aqui do José Augusto Minarelli, que nos honra hoje com a sua presença em nosso programa Comunicação Executiva. Um breve intervalo e já voltamos. Olá, internauta, com satisfação estamos de volta aqui com o programa Comunicação Executiva. E hoje tendo o prazer de entrevistar José Augusto Minarelli, famoso Minarelli, escritor, uma pessoa que tem aí todo um referencial para orientação de altos executivos. Agora há pouco, na primeira parte, no primeiro bloco, Minarelli falou sobre a importância do prosear. Eu conheço também há bastante tempo e ele sempre falou sobre isso, da importância do bom papo, do bom contato, do bom relacionamento. E ele falou também sobre algo que julguei, entendo, bastante interessante, que é ele orientar as empresas no seu processo de demissão e também orientar as pessoas no seu processo de recolocação profissional. E tem a ver justamente com esse trabalho que ele executa de outplacement. Eu gostaria então, Minarelli, que você falasse um pouco, explicando para nós o que significa isso, o que é efetivamente o seu trabalho, como é que você tem tanto sucesso fazendo aquilo que você faz. Olha, toda pessoa que tem empregados ou que é chefe, do mesmo jeito que contrata alguém, lidera, ensina, desenvolve, um dia precisa demitir. E as demissões hoje se tornando bastante frequentes por mudança de processo, de tecnologia, por fusão de empresas, por encerramento de linhas de produtos, por transferência para outras localidades. E embora a demissão faça parte do processo de gestão de pessoas, ainda é um assunto tabu, que ninguém gosta de cuidar e que também as escolas não ensinam, nem os MBAs, nem as especializações em recursos humanos ensinam a demitir. E aí surgiu a oportunidade de desenvolver uma atividade especializada em consultorias que orientam, aconselham, preparam as pessoas para demitir direito. Demitir precisa e deve ser bem feito, porque se não o for, há inúmeras consequências ruins para a empresa, para quem permanece, para quem faz a demissão, para quem permanece, para quem é demitido. Eu hoje me considero uma pessoa bastante experiente nesse assunto, porque desde 82, com a Lei Minarelli, eu oriento empresas para demitir corretamente. E depois, a parte mais conhecida do meu trabalho, que às vezes se confunde com o todo, cuido do apoio para a continuação de carreira, popularmente chamado de recolocação. Minha empresa hoje cuida de executivos, presidentes, diretores e gerentes, mas o que eu faço serve para qualquer pessoa que teve a sua carreira interrompida por uma demissão e também por pessoas que precisam interromper o vínculo empregatício, o contrato de trabalho com o colaborador e quer fazer isso com respeito. Só para deixar claro, deixa eu te interromper, mas assim, então tem os dois lados da história. Você lida com as empresas que tem alguém que precisa demitir para que ela possa, então, contribuindo com o seu colaborador, para que ele possa ser inserido no mercado de trabalho, e também para o executivo que deseja sair, para que ele possa já se recolocar no mercado de trabalho. Você tem os dois lados? Isso mesmo. Hoje em dia, as relações de trabalho são mais curtas, e quando uma empresa não precisa mais de um colaborador, pelos motivos que eu mencionei, ela precisa dispensar, né? Então, o outplacement é uma atividade corporativa, paga pela empresa que precisa demitir e quer fazer isso com cuidado.
e compreende os 3 momentos da demissão: o antes, o dia e hora e o depois. Então, a nossa consultoria cuida do demissor e do demitido. Nós somos uma espécie de descasamenteiro, né? Que antes orienta a parte que vai comunicar o encerramento da relação de trabalho. E o jeito de demitir é que faz toda a diferença. Não é o dinheiro que se dá ou até o apoio à continuação de carreira, mas é o jeito de tratar. E como a gente não sabe direito a melhor maneira de fazer, não se aprende em nenhum lugar, muitas vezes se demite de mau jeito. E aí não tem muito conserto. Mas uma demissão bem feita inclui não só os cuidados do chefe ao falar com a pessoa, como também dar o suporte ao demitido na hora, para ajudá-lo a entender que aquele problema tem solução e que ele deve tomar alguns cuidados a respeito do que falar e do que não falar, do que fazer e não fazer. E, continuando esse processo, no dia seguinte mudar-se para o nosso escritório, que fica aqui na Avenida Paulista, e nesse escritório temporário planejar, organizar o seu projeto de continuação de carreira, que implica em tomar contato com a sua bagagem profissional, com os seus desejos da próxima ocupação e trabalhar na busca desse novo trabalho. E nós orientamos as pessoas para serem candidatos mais efetivos e com isso terem chance ou de conseguir um novo emprego ou de iniciar uma atividade por conta própria. Então, o outplacing é uma coisa séria, paga por empregadores, que pode ser oferecido para qualquer nível profissional e que tem, em princípio, 3 momentos: o antes, o dia e hora e o imediatamente depois, para que a transição ocorra de forma cuidadosa, respeitosa, e a pessoa encontre um novo trabalho em outro lugar. Eu conheço, você conhece, certamente você, internauta, também conhece, empresas que têm lá o seu colaborador durante 10, 15, 20, até 30 anos, ou perto disso, e a pessoa está lá numa sexta-feira, né, se encaminhando lá para a sua aposentadoria ou na sua condição, com o seu diretor, com todo o status, com todo o poder que tem, e recebe lá um aviso no final do dia: a partir de segunda-feira você não é mais colaborador desta empresa. Você está sendo, talvez não com essas palavras, né? Nós agradecemos e tal, e a partir de segunda-feira você está então livre da empresa. Em outras palavras, segunda-feira você não mais trabalha aqui, você está agora sendo demitido. Eu conheço pessoas que saíram, estão até hoje frustradas, porque não foram preparadas psicologicamente para isso. Eu gostaria então que você olhasse bem lá para eventualmente alguém, alguma empresa que ainda adota esse tipo de procedimento, parece que não está condizente com os nossos dias. Que recomendações você teria para essas empresas? Porque as empresas são formadas por pessoas, ou seja, para essas pessoas, nas empresas que têm essa responsabilidade para cuidar desse assunto tão delicado. Bom, o primeiro conselho é não demitir na sexta-feira. Isso é muito comum. As pessoas que demitem acham que é melhor para o demitido, mas na realidade, quem é demitido numa sexta-feira fica pensando sábado e domingo na demissão e o problema cresce, complica. Ser demitido é uma sensação muito desagradável, equivalente a perder o chão. E que se a gente perde o chão, de repente, a gente fica assustado porque cai no vazio. Para você que é empresário ou dirigente, eu recomendo que a demissão deve ser um recurso extremo e que deve ser resultante de um processo de sinalização, seja da avaliação do desempenho, se esta for a razão que está levando à demissão, ou seja, de informação a respeito do que vai ocorrer. Na semana passada, eu estive reunido com um empresário que está transferindo a sua empresa de uma capital do Nordeste para São Paulo. A empresa cresceu bastante e resolveu transferir para cá. Ele tem gente, como você mencionou, que tem 20, 25, 30 anos, gente muito boa, trabalhadora, mas que ele não pode trazer para cá. E ele me perguntou como fazer. Eu disse: reúna todas as pessoas e de uma forma franca, honesta, diga o movimento que a sua empresa está fazendo, diga que você precisa apenas de algumas pessoas e que outras você não poderá levar, não haverá condições de levar. E consulte também as pessoas que você gostaria de levar
para ver se elas estão dispostas a mudar-se para outra capital, e mexendo com a sua vida, do seu cônjuge, dos seus filhos, né? Então, a demissão deve ser um trabalho, deve ser resultante de um processo cuidadoso, respeitoso e de um tratamento digno às pessoas que demitem. E a falta de uma regra específica, eu gostaria de deixar uma regra genérica, mas muito importante. Trate as pessoas do jeito que você gostaria de ser tratado. Na maior parte das vezes você vai acertar a sua decisão e a sua comunicação. Mesmo porque normalmente as pessoas gostam de ser bem tratadas, né? Tem gente que gosta de apanhar aí, então não trate essa pessoa do jeito que você gostaria de ser tratado. Mas se alguém quiser um pouco mais de informação a respeito disso, Minarelli, gostaria que você falou assim, que fica aqui na Avenida Paulista, aqui em São Paulo, aliás, estamos aqui na Avenida Paulista, que você deixasse aqui o seu endereço, o seu telefone, porque eventualmente alguém pode ter interesse em consultar e ter mais informações a respeito disso. Gostaria então que você deixasse o seu telefone, o site, algumas informações em relação ao seu trabalho para eventual interessado em relação a isso. Eu tenho divulgado os corretos conceitos ligados à demissão e também da recolocação nesse portal que eu vou mencionar agora, www.lensminarelli.com.br, lensminarelli.com.br. Nesse portal você encontra informações técnicas, conceituais, orientações e, evidentemente, a comunicação mercadológica da minha companhia. Se você necessitar de algum apoio, orientação, serviço, você encontra um espaço para solicitar alguma proposta de trabalho. Mas eu recomendo que leia os aspectos institucionais desse assunto, porque se você não demitiu, um dia você vai demitir. Se você não foi demitido ainda, certamente você o será ao longo da sua vida. E é bom tratar esse assunto como você trata dos outros assuntos de sua carreira. Eu curioso, você me faz lembrar aqui que há um tempo atrás, digo 10, 15 ou 20 anos, a iminência de ser demitido e era uma vergonha, né? A pessoa imagine, né? Uma frustração. E hoje a própria dinâmica de mercado, ela implica que as pessoas mudem, saiam, modifiquem, a geração Y, ou seja, as próprias tendências das mudanças todas no contexto organizacional propõem essas mudanças muito mais práticas e rápidas, né? Além disso, aproveitando aqui uma pergunta de uma pessoa que é o Alexandre Jobtin, ele fala assim: como melhorar na carreira quando você já tem MBA e a sua empregadora não tem planos de cargos de salários de carreira e ele não tem uma rede de relacionamentos? Obviamente você deu algumas dicas, mas gostaria que você aprofundasse um pouco mais, orientando ao Alexandre, certamente aos outros internautas que estão na mesma situação. Vou repetir a pergunta: como melhorar na carreira quando você já tem MBA e a sua empregadora não tem planos de cargos de salários e plano de carreira? Alexandre e demais internautas, hoje a regra de troca estabelecida no mercado de trabalho é bem clara para os dois lados. Uma empresa contrata, mantém um profissional que presta um serviço que presta para ela durante o período que ela necessita. Os profissionais também devem avaliar os seus empregadores como espaço de oportunidades para desenvolvimento da sua carreira. E o bom emprego é aquele que contribui para a carreira do profissional e na direção que ele deseja. Se numa empresa, o espaço onde ele tem, ou na própria empresa, não há plano de carreira, oportunidades de crescimento e a pessoa tem condição de desenvolver, ela deve procurar outra organização que ofereça um caminho mais longo para ela, né? Agora, para fazer a migração desta empresa que não tem mais condições de oferecer espaço para desenvolvimento, uma outra, é importante que a pessoa se exponha ao mercado de trabalho e exponha o seu projeto, a sua disponibilidade. Volta aí o assunto da comunicação. Expor-se e expor é a síntese, é a frase que sintetiza todas as técnicas de procura de trabalho. Porque para você ser descoberto,
para saberem que você quer trocar de emprego, para você ser ajudado, você precisa circular, expor-se. E para obter oportunidades, para ser considerado, para ser convidado, para ser recomendado, você precisa expor, precisa falar. E de uma forma objetiva, clara. Né? Então, se você não dispõe de rede, o que eu duvido, porque todos nós temos rede, na realidade, abrindo parênteses, nós temos uma rede, às vezes, pequena ou mal cuidada. Mas ela é suficiente porque atrás de cada pessoa da sua rede existem muitas outras. E se você for claro em dizer, preciso de ajuda, estou buscando uma nova oportunidade, você vai ficar surpreso de que aquelas poucas pessoas que você conhece, da sua família, do seu antigo emprego, da escola, poderão ser úteis. É claro que talvez você sinta um pouco de desconforto por não ter cultivado o relacionamento, mas sempre é um momento de começar. E se você não cuidou bem antes, cuide bem a partir de agora, porque tudo depende de gente. E as pessoas que conhecem mais pessoas, elas têm acesso a um mundo de oportunidades. Assim, eu respondo essa pergunta da Melina de Marília, que pergunta se ela pode participar do programa, ao vivo, perguntando aqui ao nosso entrevistado. Sim, Melina, você pode fazer perguntas aqui ao nosso entrevistado. E o site Comunicação Executiva, aliás, o endereço é Comunicação Executiva, clicktv.com.br. Por clicktv.com.br você pode formular a sua pergunta, relacionada naturalmente ao tema. Estamos falando sobre gestão de carreira, sobre a vida profissional, sobre recolocação profissional, orientação aos jovens em relação a como se posicionar, como se firmar numa carreira, como mudar, como ampliar seus horizontes e as suas perspectivas pessoais e profissionais. E claro, consequentemente, com isso, ser uma pessoa mais realizada e mais feliz. Fique à vontade, não só você, mas aos internautas que queiram fazer uma pergunta, estamos em tempo ainda. Tem uma outra pergunta, Minarelli. Por favor, falar sobre ABC para transição de carreira longa, multinacional para reinício no mercado. Tenho 50 anos, que é a Léa Jorge. Estou entendendo aqui que é uma pessoa que está com 50 anos e aproveitando esse tema, que você falasse um pouco sobre... Porque antes, com 50 anos, a pessoa era considerada idosa, velha e fora do mercado de trabalho. Hoje percebemos que não, que numa mesma empresa, várias gerações, né, geração X, Y, G, Baby Boomers, até os antigos, mais antigos, permanecem numa mesma estrutura organizacional. E o mercado, obviamente, em função até da longevidade, cria condições, novas condições para as pessoas que têm experiência e desejam, e aliás precisam trabalhar. Queria que você falasse um pouco a respeito disso. Isso me dá a oportunidade de mencionar meu último livro, cujo título é Carreira Sustentável, Como Superar as Transições e Ter Trabalho e Renda dos 18 aos 81 anos. Intencionalmente eu coloquei esse subtítulo para chamar atenção para este fenômeno do aumento da extensão da vida útil de um profissional e da necessidade que todos nós temos de ter trabalho e remuneração muito além da aposentadoria. 50 anos hoje é meio cedo, né? Porque certamente a gente vai chegar saudável aos 70, aos 80 anos. Mas para ter um espaço no mercado de trabalho, nós precisamos entender e aplicar os princípios da mercadologia, porque sem eles a gente vai parar, na melhor das hipóteses, aos 60, aos 65 anos, que é a idade formal, oficial da aposentadoria. E depois disso, as pessoas que não sabem gerar trabalho e renda, não entendem a lógica da troca, não têm as habilidades de prospectar oportunidades de trabalho, fazerem o marketing pessoal, principalmente vender o seu serviço, vão ficar sem atividade. Nesse livro eu fiz um apanhado das condições de empregabilidade e acessórios que ajuda a pessoa a entender esta relação com o mercado de trabalho, que é de trabalho e não de emprego. E no mercado de trabalho a gente deve procurar tarefas, ocupações, projetos, empregos também, nos lugares onde a sua competência pode ter utilidade. Aos 50 anos, certamente você acumulou uma bagagem grande de conhecimentos, habilidades, experiências, que podem ser úteis para muitas organizações, sejam organizações grandes, mas principalmente médias e pequenas,
organizações menos conhecidas que precisam de alguém sênior, de alguém bastante experiente. Muitas dessas organizações não podem contratar você como CLT, por causa do custo e porque não tem uma extensão de necessidade. Mas pode contratar você por projeto, por tempo compartilhado, isto é, um dia ou 2 por semana, ou pode dar uma atribuição de preparar alguém, de resolver um problema, de fazer uma gestão interina. Mas para você ter acesso, você precisa expor-se e expor. Precisa comunicar em que você é bom e para quê, que benefício você proporciona aos outros. Superar o preconceito de fazer um marketing pessoal para tornar-se um ilustre, conhecido, e também aprender a vender o seu peixe. Aliás, eu tenho um livro sobre isso que tem esse título, Venda Seu Peixe. As pessoas que sabem vender seu peixe sabem gerar trabalho e renda. Quem não sabe vender seu peixe precisa de chefe. Minarelli tem livro para tudo. Esse livro que você citou agora há pouco, não o Venda Seu Peixe, esse já é um livro que já está no mercado há muito tempo. Esse outro que você citou, ele já foi lançado? Já está no mercado? Sim, o Carreira Sustentável foi lançado há poucos meses e ele já está nas livrarias físicas e online. E eu recomendo fortemente porque ele dá um mapa da Minas e todos os procedimentos, o ABC, que a internauta pergunta, de como cuidar bem da sua carreira e permanecer por um período mais longo. E se tiver interrupções, como fazer para superá-lo com seus próprios recursos. Carreira sustentável é a dica, então, do Minarelli em relação a esse tipo de situação. E, aliás, é uma perspectiva de esperança, porque há muitas pessoas... Minarelli, eu conheço muita gente que já praticamente se sente fora de mercado. Eu já sei, eu até costumo brincar dizendo que há pessoas que já morreram, mas não tem mais motivação, continuam vivendo, mas descrentes do mundo, das possibilidades, não tem aquela força. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre, acho que é o que é fundamental, que são os valores, essa força que existe dentro de cada um, que faz com que a pessoa tenha essa chama acesa, a busca de novas possibilidades e realizações. Enquanto a vida existe, a vida você acabou de falar que vai até 80, quem sabe até 90 anos em vida ativa, para realização, para a pessoa construir, realizar, fazer coisas. Então, o que você recomendaria a essas pessoas que estão um pouquinho desanimadas, acho que já não dá mais certo, sei lá, seus 5, independente da idade. Eu penso que mais importante do que a idade cronológica é a idade mental. E há pessoas que se jogam já, né, tendo realizado as coisas e talvez não tenham ainda os seus sonhos ainda reaquecidos, reacendidos. O que você recomendaria a essas pessoas para fazerem alguma coisa, aproveitando aí, nós estamos chegando no final do nosso programa, não é? A sabedoria desse grande homem que está aqui do nosso lado, que é o José Augusto Minarelli. Pois é, Reinaldo, pois é, internautas, da vida não se aposenta, não é? Enquanto a gente estiver vivendo, a gente tem chance de ajudar o próximo com aquilo que a gente sabe. E todo profissional é um prestador de serviço, é um servidor do próximo. E quando a gente tem consciência de que o nosso trabalho pode ser útil para resolver o problema de alguém, a gente tem um motivo para exercer a nossa profissão, para comunicar. É natural que as dificuldades da vida, os preconceitos que a gente vai encontrar no caminho, a intensa concorrência, muitas vezes desanime. Mas eu sugiro às pessoas que pensem bem no valor da sua bagagem profissional e na necessidade que muitas pessoas têm desta colaboração. E que aprendam esses princípios elementares de uma forma natural. Nós precisamos um dos outros. E a vida é um constante trocar, um constante ajudar. E ora nós somos quem ajuda e ora somos quem é ajudado, não é? Por isso eu tenho tratado bem desses aspectos mercadológicos que permitem que a gente tenha um espaço no mercado por mais tempo, seja conhecido, tenha trabalho, não é? Primeiro, prestando o serviço que preste, com presteza, para ter prestígio. Depois, um joguinho de palavras aí, mas... prestar serviço que preste, com presteza, para ter prestígio. Ser conhecido e lembrado. Saber vender o seu peixe, saber vender seu trabalho como um ato nobre. E cultivar a rede de relacionamento, porque tudo depende de gente.
Quando você é conhecido e as pessoas sabem que você é um bom profissional, elas te chamam, te indicam, te endossam o seu trabalho, têm boa vontade, flexibilidade, e isso é necessário para a gente ter ocupação mesmo fora dos padrões. Muito agradecido, José Augusto Minarelli. E aproveito até para falar, antes de você se despedir, do Instituto Passadori, que é quem promove esse tipo de trabalho, esse programa de comunicação executiva, promovido pelo Instituto Passadori de Comunicação e Educação Executiva, e o nosso site www.passadori.com.br. E ficamos também na Avenida Paulista, o telefone é 3488-1200, aqueles que desejam conhecer um pouco mais também sobre o que realizamos. Para suas despedidas, Minarelli, uma honra tê-la aqui com a gente, trouxe um brilho colorido aqui ao programa Comunicação Executiva, com os meus agradecimentos. Reinaldo, muito obrigado pelo convite, muito obrigado à sua produção, a Nancy Assad, pela gentileza de me trazerem aqui e dar a oportunidade de eu compartilhar com você, internauta, um pouco desses conceitos, conselhos e procedimentos ligados à carreira. No endereço que eu deixei com vocês, www.lensminarelli.com.br, você encontra o meu endereço eletrônico e também o telefone, e eu estou à sua disposição caso você necessite de qualquer informação, de qualquer serviço ligado à gestão de carreiras. Obrigado. Lembrando apenas que a partir da próxima semana nosso programa será feito às quartas-feiras, das 10 às 11 horas da manhã, e não mais nas segundas-feiras das 9 às 10. Então, nas próximas semanas, daqui para frente, quartas-feiras, das 10 às 11 horas. Até lá, então, até o próximo programa Comunicação Executiva. Um ótimo dia a todos.